Olá! Já parou para pensar como é que a gente pega um assunto, sei lá, super denso tipo e-commerce e transforma em algo divertido? Como é que você cria uma experiência de aprendizado que não só ensina, mas que de fato prende a atenção? Pois é exatamente isso que a gente vai desconstruir hoje. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro a gente vai entender esse desafio de aprender jogando, depois vamos mergulhar de cabeça na ferramenta dos designers, o tal do Framework MDA, vendo o que são as mecânicas, as dinâmicas e a estética. E no final, a gente vai ver como tudo isso vira um jogo de verdade, na prática. Então vamos lá. O desafio é esse. Pegar um tema de negócios, sabe? Uma coisa que a gente costuma associar a algo sério, talvez até meio chato, e transformar em diversão? Como é que a gente faz um conceito complexo ser não só entendido, mas lembrado? A resposta, olha, pode muito bem estar nos jogos. Parece estranho, né? Pensa só. Finanças corporativas, logística, isso é papo de planilha, de processo super rígido. Como é que isso vira um jogo? A mágica, o segredo, está em conseguir traduzir a lógica desses sistemas para uma linguagem que todo mundo entende, a da diversão. E para deixar isso bem concreto, a gente vai usar um exemplo real, o projeto Jogo do Empreendedor Digital. A ideia é simples. Estudantes recebem a missão de criar jogos que ensinam sobre e-commerce para pequenos empresários. É basicamente transformar o aprendizado numa aventura. Só que, claro, para criar um jogo educativo que funciona de verdade, não adianta só ter uma boa ideia. Preciso de método, de uma estrutura. E é aí que entra a principal ferramenta na caixa de um designer de jogos, o Framework MDA. MDA. A sigla significa Mecânicas, Dinâmicas e Estética. Pensa assim, é como se fosse o óculos especial de um designer. Com ele, a pessoa consegue enxergar como as regras, as mecânicas, acabam criando a jogabilidade, as dinâmicas, que no fim das contas geram um sentimento, a estética. É tudo sobre como as peças se encaixam para criar a experiência. E aqui está a grande sacada do MDA. É genial. O jogador e o designer olham para o mesmo jogo, mas de direções opostas. Quem joga começa pelas regras, as mecânicas, né? E a partir daí, a experiência vai fluindo até gerar um sentimento, a estética. Já o designer, ele faz o caminho contrário. Ele começa se perguntando, qual sentimento eu quero provocar? Ele parte da emoção e vai construindo o jogo de trás para frente, até chegar nas regras. É um jeito de projetar focado totalmente na experiência. Essa frase resume tudo. O MDA não é só uma lista de coisas. É um mapa que mostra a interação entre essas coisas. É sobre causa e efeito no design de uma experiência. Então vamos mergulhar nisso, começando pela base, pelo alicerce de qualquer jogo, as mecânicas. Mecânicas são as regras do jogo, preto no branco. São o código-fonte. Pensa nos verbos, rolar dados, comprar cartas, mover peças, gerenciar recursos. É toda a estrutura lógica que diz o que se pode ou não fazer. E olha só como isso funciona na prática com o e-commerce. Quer ensinar sobre os perrengues da logística? Pronto, cria uma carta de problema na cadeia de suprimentos. Quer simular o risco de uma campanha de marketing? Usa um dado para decidir o sucesso. Cada decisão do mundo real, tipo escolher entre Shopify e e-commerce ou investir em sustentabilidade, vira uma regra, uma ação dentro do jogo. Beleza, então a gente tem as regras. Mas um jogo não é só um manual, certo? O interessante é o que acontece quando a gente joga com essas regras, e isso nos leva direto para as dinâmicas. A dinâmica é o jogo acontecendo. É a jogabilidade pura, é a estratégia que aparece do nada, a corrida contra o tempo, a negociação tensa, o gerenciamento de risco. O mais legal é que o designer não cria a dinâmica diretamente. Ela surge, ela emerge da interação das pessoas com as regras. É pura causa e efeito. A regra, a mecânica de comprar uma carta de crise, não diz como a pessoa tem que se sentir, mas ela cria a dinâmica de gerenciar uma crise sob pressão. A regra de pontos de felicidade do cliente gera a dinâmica de ter que equilibrar o lucro com a satisfação. É aqui que o jogo ganha vida, que a estratégia aparece. E agora a gente chega no topo, no objetivo final de qualquer designer. A razão pela qual a gente se envolve com qualquer coisa, na verdade, a estética. E atenção, quando a gente fala estética aqui, não é sobre o jogo ser bonito ou feio. É sobre o sentimento que ele provoca. Desafio, descoberta, narrativa, competição. Esses são os tipos de estética. É a resposta para a pergunta fundamental. Como a gente quer que as pessoas se sintam jogando isso aqui? Então, voltando lá para o nosso jogo de e-commerce, o designer pensa, qual emoção eu quero gerar? Se o objetivo for o desafio, ele pode criar uma regra de crise financeira.
Se for descoberta, ele cria uma mecânica de encontrar um novo nicho de mercado. Se for realização, ele projeta um jeito de construir um negócio de sucesso do zero. A emoção vem primeiro. Agora vamos juntar tudo. Vamos ver como esses três elementos, mecânica, dinâmica e estética, se conectam em ideias de jogos reais que saíram desse projeto. Olha que legal essa tabela. Ela amarra tudo. Pega o Entrega Express, por exemplo. As regras, as mecânicas, são simples. Rolar dados, pegar cartas. Isso cria uma dinâmica, uma jogabilidade, de corrida contra o tempo, de gerenciar entregas. E qual o sentimento, a estética que isso gera? Tensão, empolgação. Cada linha aqui é um exemplo perfeito do MDA em ação. A gente vê o caminho claro das regras até a emoção, tudo de caso pensado. E aqui vem o pulo do gato. O MDA vai muito além dos jogos. Ele é um mapa para projetar qualquer experiência que queira provocar uma emoção. Pode ser uma aula, uma campanha de marketing, a experiência de usar um aplicativo. Se a meta é fazer alguém sentir alguma coisa, o MDA te ajuda a construir esse caminho. Então fica a reflexão. Se a gente pode usar regras para criar interações que geram sentimentos, onde mais no nosso dia a dia a gente poderia aplicar essa ideia? Como a gente poderia usar essa estrutura para tornar outras experiências mais envolventes, com mais significado e, por que não, mais divertidas? Fica aí a pergunta.